E aí, galera, tudo bem? Agora que vocês já realizaram a atividade do simulador, vamos para a nossa videoaula sobre as variáveis, as relações entre as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. No primeiro momento, nós vamos relacionar cada uma dessas variáveis, dessas relações, para depois relacionar todas essas variáveis de estado juntas na equação geral dos gases. Beleza? Vocês puderam ter uma ideia dessa relação entre as variáveis de estado na atividade do simulador, e agora eu vou falar mais algumas coisas interessantes. Então, a primeira variável que nós vamos observar vai ser a variável entre a pressão e o volume quando eu tenho a temperatura constante. Depois será a variável entre a pressão e a temperatura quando eu tenho o volume constante ali do meu sistema. E depois a relação entre o volume e a temperatura quando eu tenho a pressão constante, uma transformação isobárica. Essas relações entre as variáveis nós chamamos de transformações gasosas, que é a transformação que acontece com o gás ali, a forma que ele está se comportando ali no meu sistema quando eu altero alguma coisa nas variáveis de estado. Sucesso? Então vamos lá primeiro para a transformação isotérmica. Robert Boyle, em suas experiências, ele determinou que a pressão de um gás ela sempre vai aumentar quando eu diminuo o volume. E quando eu aumento o volume, essa pressão ela vai diminuir, tudo bem? Então, quanto menor o volume ocupado pelo gás, maior será a pressão, tá? Conforme nós podemos observar aqui nesse meu recipiente. Lembram que a pressão é uma força aplicada sobre uma área. Quanto maior o número de colisões, maior será a pressão. Então pensem assim nessas moléculas colidindo aqui com o recipiente do meu sistema. E pensem que agora eu fiz o quê? Eu diminuí o volume desse meu sistema. O que aconteceu? Repara que o número de colisões que eu vou ter aqui vai ser maior. Vocês observaram isso no simulador. E aqui, quando eu tinha um volume maior, o número de colisões, a forma que as moléculas estavam mais espaçadas, aqui estavam mais juntas. Então, a pressão, consequentemente, irá aumentar também. Beleza? Então, as grandezas de pressão e volume, elas são inversamente proporcionais. Então, quanto maior for o meu volume, menor será a pressão. Quanto menor for o meu volume, maior será a pressão. Tudo bem? Conforme nós podemos observar aqui, ó, eu tenho aqui a pressão de 2 atms, volume 10 litros, e o produto da pressão e volume dá igual a 20. Beleza? Quando eu multiplico a pressão e o volume, está dando igual a 20, a pressão e o volume iniciais. Vamos supor que agora eu diminuo o volume desse meu sistema para 5 litros. Ele era 10 litros, foi para 5 litros. Repara que aconteceu o quê? Eu dividi o meu volume por 2, certo? Se é uma grandeza inversamente proporcional, quanto menor o volume, maior a pressão. Se o volume ele foi dividido por 2, a pressão vai ser multiplicada por 2. Então, qual vai ser a pressão agora? 4 atms. E reparem que esse produto da pressão e o volume vai dar igual a 20 também, que é a pressão final e o volume final. Então, nós podemos determinar que o produto da pressão inicial e volume inicial ele é igual ao produto da pressão final e volume final. Porque repara que os dois valores aqui deram 20. Então, nós podemos determinar que pressão inicial vezes volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, conforme nós podemos observar aqui na transformação isotérmica. Tranquilo? Agora, as transformações isocóricas ou isovolumétricas, em que eu tenho o volume constante. O que vai acontecer aqui? Eu vou alterar a temperatura. Então, repara, eu tenho um sistema aqui em que eu tenho as moléculas no modelo do gás ideal, todas esféricas, né? E elas estão se comportando dessa forma aqui. E o volume não vai se alterar. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Repara que as moléculas, quando aumenta a temperatura, elas ficam mais agitadas. Foi possível observar isso no simulador que vocês fizeram. Se elas ficaram mais agitadas, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de colisões. Se aumenta o número de colisões, aumenta a minha pressão. Tudo bem? Então, quanto maior for a temperatura do gás, maior será a pressão ali do meu recipiente, tá? Então, a temperatura e pressão, elas são grandezas diretamente proporcionais. Joseph Gay-Lussac, ele, em sua experiência, consistia em adicionar certa quantidade de gás num frasco de volume fixo e aquecer para ver o que vai acontecer com a minha pressão. Então, ele mantinha o volume constante e só alterava a temperatura para ver o que acontecia com a pressão, como a gente vai ver agora aqui. Então, repara, eu tenho pressão, temperatura
e a razão entre a pressão e a temperatura, que está dando igual a 10. Eu começo com uma temperatura de 200 aqui. Não especifiquei 200 Kelvin, 200 graus Celsius, acredito que seja 200 Kelvin, mas esse é dado assim irrelevante. Então vamos lá. A temperatura é igual a 200. Se eu aumento a temperatura para 400, repara que a temperatura ela foi multiplicada por 2, ela dobrou. Se ela é uma grandeza diretamente proporcional, quanto maior a temperatura, maior a minha pressão, então a pressão vai ser multiplicada por 2 também. E reparem que a razão da pressão final e temperatura final vai dar igual a 10 também. Então, nós podemos dizer que a razão da pressão inicial pela temperatura inicial ela é igual à razão da pressão final pela temperatura final. Então, nós podemos determinar essa equação aqui. A razão da pressão inicial pela temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final nas transformações isovolumétricas. Sucesso? Então, agora vamos para a última transformação gasosa, que é a transformação isobárica, em que eu tenho a pressão constante, o que vai variar é a temperatura e o volume. Então, repara aqui, ó, eu tenho uma bexiga, que eu tenho as moléculas gasosas ali dentro, e ela está em um recipiente com água e gelo, deve estar bem frio esse recipiente. E aí eu coloco a mesma bexiga em uma água fervente. Reparem que o volume aumentou. Por que o volume aumentou? Por causa que, com o aumento da temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. E a bexiga ela é flexível, então se as moléculas ali começarem a se chocar muito, ela vai aumentar o seu volume. Se fosse um recipiente fechado, chegaria uma hora que ele iria explodir. Como a bexiga também, se ficar muito agitada ali, pode ser que uma hora a bexiga exploda também. Então, repara que conforme o aumento da temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, então elas vão ocupar um maior volume, vão querer ficar mais longe uma da outra. Então, está aumentando o volume aqui da minha bexiga, então podemos dizer que uma grandeza é diretamente proporcional também. Quanto maior for a minha temperatura, maior será o volume ocupado a uma pressão constante. Então, o gás ele vai tender a se expandir quando aquecido e se contrair quando ele estiver esfriado, uma temperatura fria, quando for esfriado, conforme nós podemos observar na bexiga, no recipiente com gelo. Jacques Charles ele falou que o volume e a temperatura eles são diretamente proporcionais entre si à pressão constante. Então, eu coloco lá o sistema com a pressão constante, se eu aumento a temperatura, se o objeto ali que está contendo o gás ele for flexível, o volume irá aumentar. Se eu diminuo a temperatura, o volume irá diminuir ali. Beleza? São grandezas diretamente proporcionais. Conforme nós podemos observar aqui, ó, eu tenho o volume de 2.000 ml, 2 litros, e a temperatura de 400 Kelvin, e a razão de volume e temperatura está dando igual a 5. Então vamos supor que eu aumento a temperatura para 800 Kelvin. Repara que a temperatura foi dobrada. O que vai acontecer com o volume? Não são grandezas diretamente proporcionais? Quanto maior a temperatura, maior o volume, a pressão constante, então o volume vai ser multiplicado por 2 também. E repara que essa razão, volume e temperatura, vai dar igual a 5 também. Então nós podemos dizer que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Então nós podemos chegar nessa relação matemática para explicar a transformação isobárica quando eu altero o volume e a temperatura a pressões constantes. Beleza? Agora que nós vimos as 3 transformações gasosas, nós vamos observar a equação geral dos gases. Vamos relembrar essas transformações gasosas. Nós temos a transformação isotérmica, que é a temperatura constante, o que vai variar é a pressão e o volume. Nós temos a transformação isovolumétrica, em que o volume é constante, o que vai variar é a pressão e a temperatura. E a transformação isobárica, em que a pressão é constante, o que vai variar é o volume e a temperatura, tudo bem? Então, existe uma forma de relacionar essas 3 variáveis de estado, essas 3 relações de transformações gasosas. Vamos observar como. Na transformação isotérmica, nós determinamos que ela vai ser o produto da pressão vezes volume iniciais pelo produto da pressão final e volume final, beleza? Na transformação isovolumétrica, nós determinamos que vai ser a razão da pressão inicial sobre a temperatura inicial pela pressão final dividido pela temperatura final. Lembra que nós vimos ali na tabelinha que essas razões iniciais e finais eram iguais.
E na transformação isobárica, a pressão constante, o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Então vamos agora tentar relacionar para montar uma equação só. Então pensem assim comigo, dessa seguinte forma. Nós temos que a transformação isotérmica ela vai ser a pressão inicial vezes o volume final igual a pressão final vezes o volume final. Aqui está I, mas era um Fzinho. Beleza? Então, lembre-se disso, que ela está dessa seguinte forma. Quando eu for para a transformação isovolumétrica, o que ela vai ser? A pressão inicial sobre temperatura inicial. Então, repararam aqui, ó, eu mantive a pressão, eu só coloquei a temperatura embaixo. E qual que é a relação isobárica? Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Então, repara ó, que na transformação isotérmica, eu tenho aqui ó, pressão inicial vezes o volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Na transformação isovolumétrica, é pressão inicial sobre temperatura. E na transformação isobárica, volume inicial sobre temperatura, e eu consigo relacionar essas três transformações gasosas em uma equação só. E essa equação nós chamamos de equação geral dos gases, em que nós conseguimos trabalhar essas três variáveis quando está acontecendo uma transformação gasosa em que envolva as três. Beleza? Sucesso? Então, gente, por esse vídeo era só. Eu recomendo agora, vocês vão fazer o questionário que é a atividade final. Então era isso, bons estudos!